Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 1. Pedro Dong. Tema desta semana: a união da Igreja com o mundo. Meta de hoje: leitura das páginas 15 a 19. Do leão que ruge, a serpente enganadora. Parte 1. Uma parte importante da história da Igreja trata de Constantino I, o Grande. Seu pai foi Constâncio. No tempo do imperador Diocleciano, que mandava outros imperadores subordinados perseguirem e torturarem os cristãos, Constâncio era o único que, de certa forma, cumpria sua ordem em parte, pois não praticava atrocidades com os cristãos. Constâncio e Helena, pais de Constantino I, tinham uma inclinação religiosa sempre favorável aos cristãos. Alguns anos de sua juventude, Constantino passou na corte de Diocleciano e Galério, na condição de refém. Tendo conseguido permissão para partir, juntou-se a seu pai na Britânia. Constâncio morreu em Iorque, no ano 306 d.C., mas antes nomeou seu filho como sucessor, o qual foi saudado como Augusto pelo exército. Augusto, nome do primeiro imperador de Roma, significa majestoso. Quando alguém era alçado como sucessor do imperador, era tido pelo exército como Augusto. Quando o imperador morria, havia uma luta pelo poder, e na época de Constantino havia seus candidatos. Constantino, porém, possuía evidente superioridade no tocante à prudência e às habilidades, tanto militares quanto políticas, razão pela qual foi escolhido e subiu ao poder. No ano 312 d.C., Constantino entrou em Roma vitorioso e no ano seguinte um novo edito foi publicado anulando os editos sanguinários de Diocleciano, antigo imperador. Àquela altura, os cristãos foram encorajados, seus líderes honrados e os mestres do cristianismo galgaram posições de confiança e influência no governo. Isso aparentemente é uma coisa positiva, mas posteriormente se tornou negativa. Historicamente, esse é o período referente ao da Igreja em Pérgamo, estendendo-se de 313 até 606 d.C. 2011. Páginas 229 a 230. No tempo de Diocleciano, o inimigo assumiu a forma de leão que rugia e devastava os cristãos, mas com Constantino, Satanás tomou a forma sutil de uma serpente enganadora. Como já mencionamos, Pérgamo era um centro de culto ao imperador, por isso muitos foram mortos na época de Diocleciano. Durante o reinado de Constantino, entretanto, Satanás passou a agir como um infiltrado, uma vez que a Igreja havia se casado oficialmente com o mundo. Em Apocalipse vemos que o grande dragão, que se chama Diabo e Satanás, também é a antiga serpente, responsável por ter enganado Eva com sua astúcia. Apocalipse 12:9. A palavra diabo significa acusador, caluniador de nossos irmãos. Versículo 10. Ele está diante de Deus o tempo inteiro, sem descanso, acusando diuturnamente a todos nós. Por essa razão, não podemos brincar com nossos pecados, antes precisamos confessá-los e arrepender-nos cabalmente de todos eles, a fim de que o diabo não tenha de que nos acusar. Como Satanás, nosso inimigo também é nosso adversário, aquele que faz oposição. Infelizmente, na época da Igreja em Pérgamo, Satanás conseguiu adentrar o seio da Igreja e fazer uma oposição de dentro para fora. Não menosprezemos ou subestimemos o que Satanás pode fazer, nem mesmo tenhamos a nós mesmos superestimados. Pelo contrário, vivamos uma vida cheia de temor e tremor na presença de Deus, a fim de não cairmos nas ciladas do diabo. Na prática, devemos viver intensamente a vida da Igreja, ouvir e praticar a palavra de Deus, pregar o Evangelho do Reino e cuidar das pessoas que são salvas. Nosso envolvimento assíduo com a palavra será nossa proteção contra o inimigo. André Miller questiona a conversão de Constantino em 312 d.C., perguntando: é fato ou fábula? 2011, página 234.
Parece-me ter sido fábula, principalmente quando observamos mais de perto os fatos como os descritos a seguir. No ano 312 d.C., Constantino partiu da França rumo à Itália para combater Maxêncio, o qual se submeteu. Maxêncio se submetera de modo escrupuloso a todas as cerimônias do paganismo, confiando o sucesso da empreitada à ação de poderes sobrenaturais. Naquele tempo, quando o rei saía à guerra, vemos na história do Antigo Testamento que ele convocava um profeta. Então os reis pagãos também faziam isso, chamavam os sacerdotes pagãos e tomavam-lhe conselhos. Mas Constantino, dessa vez, fez diferente. Resolveu abandonar o culto aos ídolos e pedir ajuda ao único Deus verdadeiro no céu. Envolvido em tais pensamentos, Constantino imaginou ter visto, logo após o meio-dia, alguma extraordinária aparição nos céus, o sinal de uma cruz brilhante e sobre ela a inscrição: sob este símbolo vencerás. 2011, página 235. E de noite sonhou que o Salvador lhe apareceu, carregando em sua mão o mesmo símbolo que vira no céu, e o instruiu a fazer com o mesmo padrão e a usá-lo como estandarte na guerra. Assim ela adotou o sinal da cruz como seu lábaro imperial. A partir de então, temos um imperador romano que passa a ter em seu estandarte o sinal da cruz, porque o havia visto naquela visão e sonho. Posteriormente surgiu o famoso Edito de Milão, que libertou os cristãos. Constantino havia feito uma aliança secreta com outro imperador, Licínio, 2011, página 235. Naquele tempo, Diocleciano mudou o modo de governar. De um único imperador, dividiu o seu poder entre alguns imperadores abaixo dele para governar, entre os quais estava Licínio e Constantino. Licínio provavelmente controlava a parte oriental do Império Romano e Constantino a parte ocidental. Então, após a vitória sobre Maxêncio, eles se encontraram porque havia feito um pacto que foi ratificado pelo casamento de Licínio com a filha de Constantino. Eles revogaram os editos perseguidores de Diocleciano e publicaram um novo edito de completa tolerância aos cristãos em Milão, no ano 313 d.C., que ficou conhecido como Edito de Milão. A paz entre os dois imperadores não durou muito, pois uma guerra irrompeu no ano seguinte, em 314 d.C., na qual Licínio sofreu severas perdas. Um novo tratado de paz foi feito e a trégua durou cerca de 9 anos, mas por ambição pela soberania absoluta sobre o Império Romano, novamente se enfrentaram e a vitória de Constantino foi completa. Licínio foi assassinado um ano depois, em 326 d.C., quando Constantino se tornou um único imperador soberano e absoluto em todo o império até sua morte em 337 d.C. Em relação à interferência de Constantino na Igreja, Miller, 2011, página 237, quanto à sua conversão ao meio-dia e a seu sonho à noite, podemos considerar como uma fábula cheia de bajulações ao imperador, engendrada por seu grande admirador e panegirista Eusébio, que passou a elogiá-lo e louvá-lo. Esse é o problema. Ainda que os primeiros apóstolos nos tenham mostrado a essência original da Igreja, isso, com o passar do tempo, começou a perder-se e o amor ao mundo começou a aumentar. Constantino não sabia que era meramente uma ferramenta e, com certeza, não engenhou tudo isso. Ele apelava ao Deus verdadeiro nos assuntos militares para ganhar guerras, mas no dia a dia continuava a viver como pagão. Constantino decidiu, em lugar de atacar, fazer as pazes com o cristianismo. Porque, se queria a prosperidade do Império Romano, ele tinha que diminuir conflitos internos, guerras internas. Por isso, adotou o cristianismo. Ele era pagão no coração e cristão apenas por motivos militares para ganhar guerras. Foi somente como um soldado supersticioso que abraçou o cristianismo. Em tal situação, estava disposto a receber de qualquer divindade a assistência em suas aparições ao Império Universal. Qualquer divindade que promovesse uma ação sobrenatural que o ajudasse a conquistar todo o Império Romano, ser o soberano absoluto, ele perseguiria, e no caso, ele apelou para Deus. Constantino tornou-se líder da Igreja e, ao mesmo tempo, sumo sacerdote dos pagãos. Observemos essa mistura. Todos os assuntos da Igreja se tornaram assuntos do Estado.
Isso seria o mesmo que se a palavra de Deus, dada aos apóstolos pelo Espírito Santo, tivesse que passar pelo Congresso Nacional. Já imaginou os assuntos da Igreja se tornarem assuntos do Estado? Desse modo, perde-se totalmente a natureza da Igreja, que é ser guiada e governada pelo Espírito. André Miller também apontou que, com todo o patrocínio real, Constantino assumiu a supremacia sobre a questão da Igreja e convocava a Assembleia dos Bispos. Ele aparecia nos sínodos, assembleias dos bispos sem seus guardas e participava de seus debates. Ali debatia sobre os assuntos da Igreja e controlava as decisões religiosas. Era ele quem dava a última palavra nas decisões. Desse momento em diante, o termo católico era invariavelmente aplicado à Igreja em todos os documentos oficiais. 2011, página 238. A palavra católico vem do grego kata, que é junto, e holos, que é todos, e significa universal, que abrange tudo e reúne a todos. A palavra católico, portanto, é sinônimo de universal. Ao anular todos os editos contra os cristãos, Constantino direcionou um edito a seus súditos, aconselhando-os a abraçar o Evangelho. Nas palavras de hoje, era como pedir aos ministros do presidente, secretários, todos os membros importantes do poder público que abraçassem o Evangelho, mas sem qualquer pressão. Ele desejava que isso fosse uma questão de consciência, que cada um definisse segundo sua consciência. No entanto, se esforçou para tornar atrativa essa decisão, concedendo cargos e honra aos prosélitos das classes altas e doações aos das classes baixas. Por um lado, ele queria que cada um adotasse o cristianismo conforme sua consciência. Por outro, deu um incentivo. Aos de alta classe, mais preeminência ainda, e aos de baixa classe, deu dinheiro. Em cada parte do império, ordenou que fosse construído templos em tamanho suficiente para acomodar a população local. Imagine uma cidade com muitos habitantes. O templo teria que ser muito grande.